Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e impacta diretamente a vida de muitas mulheres, que é o câncer de mama. E eu estou recebendo aqui a doutora Manuela Azevedo, que vai trazer dicas importantes e tirar algumas dúvidas. Afinal de contas, outubro é o Outubro Rosa, né? E a gente fala muito sobre esse tema. Afinal de contas, a saúde da mulher, acho que ela nunca foi tão discutida, né, Manu? Exatamente, né, Milena? Obrigada pelo convite, prazer e honra estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse mês festivo, né, de saúde da mulher, a gente tem que se atentar realmente para essa questão da saúde. Que bom que é levantada essa bandeira, porque para as mulheres realmente terem a consciência, estamos em outubro, ainda muitas mulheres esse ano não fizeram seus exames de rotina, então a gente está aqui justamente para poder falar da importância, né, Milena? Do quão importante é o cuidado de cada uma com a nossa própria saúde. E eu falo muito isso nas minhas consultas, no meu consultório, como a mulher ela é um pilar importante da família, né, na questão do relacionamento. Então a gente precisa assim se posicionar e a saúde é algo que a gente precisa se comprometer, ter responsabilidade e fazer aquilo que tem que ser feito. O que a gente observa é que muitas vezes as mulheres se colocam em segundo plano por conta dessa correria, né? Hoje é exigido muito de nós, o trabalho, cuidar da casa, cuidar de filhos. E aí você se vê naquele cenário de ficar só protelando para fazer os exames. Essa correria, esse estresse do dia a dia, isso também pode influenciar o surgimento de câncer, por exemplo, não é, Manu? Com certeza, porque nesse caso a correria é o estresse, né? E a gente sabe que o estresse, ele tem uma base científica, fisiológica, que vai causar uma alteração celular, podendo levar ao surgimento da doença, do câncer. Porque o câncer nada mais é do que uma célula que se diferenciou. Uma célula que era normal e acabou devido ao meio que ela está inserida. O que modifica o meio? O estresse modifica o meio, a alimentação modifica o meio, o uso de medicamentos modifica o meio. Tudo isso modifica aquela célula e aí acontece o surgimento da doença. Então é importantíssimo a gente pensar que sim, o estilo de vida corrido, não se cuidar, pode causar. E o mais importante, Milena, por você procrastinar o seu cuidado, uma vez você tendo a doença, você demora a fazer um diagnóstico, porque você não faz um exame de prevenção. Exatamente. Então, tem essa questão dos dois lados. Aumenta mais o índice e as mulheres muitas vezes têm um diagnóstico tardio por conta desse mesmo fator. O que prejudica também a chance de cura, porque quanto mais precoce, você consegue iniciar mais rápido esse tratamento, né? E ter a chance de sobreviver. Porque o câncer de mama é um câncer muito agressivo. Como é que é? Muito agressivo e incidente, né? A gente tem aí já uma estatística, na verdade, do ano de 2024. É o câncer mais incidente no mundo, né? Aqui no Brasil, claro, não é diferente. A gente tem uma estatística que na região sudeste ainda é mais incidente no Brasil inteiro. Olha bem, né? Talvez seja justamente o nosso estilo de vida, né? Há muita correria que existe Rio, São Paulo, grandes centros. Então, o estado do Rio ainda é o mais acometido e são mais de 15 mil novos casos por ano. Então, é um índice alarmante. A gente sabe que vai ter no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade. Então, vai ter o surgimento de um caso devido à prevalência da doença. Então, hoje, tem muitos modos da gente diagnosticar. Como você falou, é um câncer realmente que a gente tem que ter cuidado pela sua incidência. O diagnóstico precoce muda a vida. Porque hoje a gente pode falar em cura, se for diagnosticado precocemente. E quando a gente fala da idade, hoje em dia não existe mais esse negócio, porque existe uma preocupação, depois dos 40 você se preocupa, ou a partir dos 30 e poucos anos. Existem casos de pessoas com 20 e poucos anos que podem ser acometidas dessa doença, Manu? Perfeito, Mi. Sim, gente. Hoje a gente sabe que está cada vez mais aumentando o leque da idade. Tem casos de 20 e poucos anos, 25, 30 e poucos anos, só que sim, não é o comum, tá? Então assim, a gente tem que pensar na prevalência que realmente é dos 50 aos 60 anos. Essa é a faixa etária mais acometida. Então a gente já começa, por ser 50 anos, desde 40, a gente levanta muito a bandeira do cuidado efetivo a partir dos 40 anos. E claro, antes dos 40, a gente tem que ficar mais de olho naquelas mulheres com história familiar, porque aí nesse caso, um câncer muito atípico, que é antes dos 40 anos, está muito relacionado à questão genética. Então aí fique mais atento a você que tem um caso na família, uma irmã, uma mãe, um familiar próximo. Então não deixe de fazer os exames e se cuidar desde
20 anos de idade, porque um caso atípico pode acontecer. Não é a regra, né? Mas a gente também não quer nem ser a exceção à regra. Mas 40 anos, vamos dizer que é a idade que sim, tem que ter cuidado, porque a partir daí começa a idade de risco. E a recomendação sobre esses exames, né? A gente tem a mamografia, a gente tem o ultrassom. Muitas pessoas confiam apenas num tipo de exame ou no outro. É necessário fazer os dois? Perfeito, é necessário fazer os dois. Né? Existem lesões que só são diagnosticadas na ultrassom e existem lesões que só são diagnosticadas na mamografia. Então, um não substitui o outro, mas complementa. A gente levanta muito a questão de, a partir de 40 anos, a mulher fazer a mamografia também, a ultrassom sempre. Por quê? Porque com 40 anos, essa mama começa a ser substituída, ou seja, ela perde um pouco das suas glândulas, em que a mulher se amamenta, e ela começa a ter um padrão mais gorduroso. Nesse caso, a partir daí, com 40 anos, é melhor a mamografia, por conta desse padrão da mama. Mas, claro, pode ser feito antes de 40, mas a partir de 40 anos a gente insere a mamografia e continua. Mamografia e ultrassonografia, ambos. Tem que fazer os dois, um não substitui o outro. E quando a gente fala, né, sobre esses exames, uma vez ao ano é suficiente, 2 vezes ao ano, além dos exames de sangue também, que quando a gente fala de saúde, né, câncer, seja de mama ou em qualquer outra área, você sempre tem que estar monitorando também a questão hormonal, a questão do exame de sangue, né? Exatamente, né? A questão do exame de sangue é importantíssima, porque hoje a gente sabe que a inflamação do corpo, ela está muito mais ligada ao surgimento do câncer do que a questão genética, por exemplo. Então, através do exame de sangue, a gente consegue ver se aquele corpo está inflamado. Eu sou capaz de ver o exame de sangue e não ver a pessoa e falar exatamente como está, porque o exame de sangue denuncia a nossa saúde. Sim. Então, por isso é tão importante, sim, fazer os exames de sangue, manter os índices controlados, glicose, colesterol, porque isso vai ser diretamente proporcional ao surgimento da doença. Então, é importante fazer os exames, e como você me perguntou, uma vez ao ano é suficiente? Se os exames estiverem normais, uma vez ao ano é suficiente. Não precisa fazer de 6 em 6 meses. Então, exames normais, acompanhamento anual, não tem problema. Né? A gente sabe que a doença pode surgir e, nesse caso, o exame já está sendo realizado. Não deixe passar de 1 ano. E o autoexame, né? Qual é a sua opinião em relação ao autoexame? Ele funciona realmente se você está no banho, a mulher se toca e consegue identificar? Ou já se trata de algo mais tardio mesmo, quando já aparece o nódulo? Qual é a sua opinião? Exatamente, Milena, tardio, gente, porque a gente só consegue palpar aquilo que tem um tamanho maior do que 1,5 centímetro. E a gente vê que pelo exame a gente consegue ver lesões microscópicas, 0,3 milímetros. Então é muito melhor a gente tratar uma lesão microscópica do que uma lesão que já está macroscópica. Então é muito mais difícil o tratamento. Então é importante, sim, fazer o autoexame? Sim, mas é muito complementar. Não substitui de forma nenhuma os exames que a gente tem aí para serem feitos na rede de saúde. Então, uma mulher, por exemplo, de 30 anos que queira fazer, ela deve fazer também ultrassonografia. A ultrassonografia. Perfeito. E aí o médico vai avaliar a necessidade de complementar com a mamografia. 30 anos não necessariamente tem a necessidade de fazer a mamografia, sim, mas a ultrassonografia é liberado e, na verdade, eu oriento a fazer com 30 anos. Porém, devido a essa questão da densidade mamária, é melhor o médico avaliar se complementa com uma mamografia ou não. Mulheres acima de 40 podem fazer os 2 exames sem problema nenhum. É o indicado.